Muito bom. Leia, dicas. Vamos lá. Vamos lá. A primeira dica foi uma pergunta que você fez. Como saber se a resposta é boa? Então, não a definição da RAG, mas o uso da RAG para saber a resposta. Aí você falou assim: se eu dou para ela uma referência, uma certificação, uma literatura, etc., aumenta a qualidade da relevância, não no sentido de volume, mas no sentido de precisão. Então, é assim, como saber se a resposta é boa? E seria a grande vantagem, uma das grandes vantagens de usar a RAG. Isso, para mim, ficou como um gatilho de pergunta, sabe? Um gatilho de uso e de aplicação da RAG. Por isso que eu trouxe isso como a primeira dica nossa. E é legal essa dica, porque a gente já começa com isso a direcionar o olhar para o resultado da IA. Porque esse é o princípio de você começar a usar a inteligência artificial de forma profissional. É isso que tem que ser levado em consideração também. Beleza. A segunda dica, eu acho que é aquela questão da RAG e do post. Entendeu? Que a RAG, ela não muda o post, mas ela torna a resposta do post mais precisa, mais com maior qualidade, com maior precisão. Então, a RAG é o conteúdo para gerar a melhor resposta possível para o seu post. Então, a segunda dica é que você não precisa mudar o seu post para ter maior precisão, maior qualidade de resposta. Você precisa usar a RAG, usar como é que eu diria isso? É usar a RAG? Você tem que usar o conceito da RAG, da generação Isso. expandida do conteúdo. O que você chamou de post? Eu me perdi aí. O que você chamou de post? O post é aquilo que você escreve para te dar uma resposta. É o prompt, desculpa, prompt. Não é post, é prompt. Eu que troquei a palavra. Você falou de post, eu fiquei lembrando do Instagram aqui, fiquei lembrando de alguma coisa. Mas é o prompt. E aí? Boa, falou post, eu falei post, foi postar. Eu ia falar. É o prompt. Lembrando que sim, quando a gente está falando do prompt, o prompt já tem esse direcionamento, né? A gente pode entregar no prompt o conteúdo que a gente quer que ele analise. E de novo, se você traz um conteúdo vasto, você desabilita a interface com a internet, você realmente passa a usar aquilo como um dado, como uma referência, né? Aí o teu prompt, ele pode não mudar, porque aí o prompt ele vai trazer a forma, a linguagem, o conteúdo, o resultado, mas sempre focado naquela estrutura de dados que você montou, né? Isso. Então, eu não preciso mudar a forma como eu faço o prompt, desde que eu aplico o conceito de RAG e alimento a minha inteligência artificial com as informações para que, depois que eu faço o prompt, a resposta seja mais precisa, com maior qualidade. Isso. É essa a dica. É isso aí. Boa dica. A terceira dica é aquela da RAG e da LLM, para a gente não confundir os dois. RAG é conteúdo, LLM é forma. Isso. Então, esse truquezinho que você fez com a linguagem, sabe? Que você falou assim, toda vez que eu penso em RAG, eu penso em conteúdo. LLM, eu estou falando de forma. Isso para mim ficou como dica, para não confundir o conceito de RAG com o conceito de LLM e saber que os dois se autocomplementam, vamos chamar assim, né? Você precisa dos dois para você poder ter o melhor. Porque, de novo, tem pessoas que estão com prompts perfeitos, prompts muito detalhados, mas que o resultado ainda não é satisfatório. Então, talvez seja importante a gente olhar e montar uma RAG para que tenha referências melhores para que o teu prompt ele funcione, né? Lembrando que talvez uma dica, se você não colocou aí dentro desse contexto, é não confundir a ciência de dados com
a inteligência artificial. Então, uma dica é: não mate a inteligência artificial trazendo visões já previstas, porque você vai fazer com que ela vire um papagaio de pirata, que ela vire um dedo duro, né? Você pergunta uma coisa, automação, né? ela uma automação burra. ela vai mudar a forma de falar. A graça vai ser essa, né? Cada vez que você pergunta, ela fala de um jeito diferente, mas ela não cria nada, ela só cria o jeito. Então, quando você vai para o mundo corporativo, a ideia de você se jogar com a IA é, de fato, você trazer dados e trazer formas e ela criar algo sobre isso. E se ela for previsível, aí você matou a IA. Aí você tem uma inteligência artificial mais direcionada à ciência de dados do que, né, a um BI, por exemplo. Né? Por que que as pessoas confundem? Um BI é um BI, mas o BI, para ter o BI, você tem que ter uma estrutura de dados, você tem que ter uma concatenação da informação, você precisa montar tudo isso. O BI, ele não cria nada, ele usa o dado que tem. Então, é uma dica relevante aí para o contexto corporativo. Muito bom, muito bom. A quarta dica é que você tem que criar a RAG. Você tem que alimentar. A RAG funciona com a entrada do usuário. Isso. Então, é importante que você defina quais são as informações que vão tornar mais precisa as respostas e os questionamentos e a interação que você vai fazer com a IA. Então, a quarta dica é o papel fundamental das pessoas nessa interação de criação de RAGs. Aí a gente pode também fazer um 4.1. A importância do conteúdo e referência das pessoas. Porque se a pessoa não tem conteúdo, não tem referência, qualquer resposta vai ser boa. Ela vai se surpreender com isso. Né? E sabe o que é mais legal? Uma dica? Que você que de repente não conheça um tema, você pode, conversando sobre o tema com a IA, ela mesma vai te dar referências para que você gere isso como uma RAG. Ah, poxa, eu queria saber mais sobre os navios. Da onde que você tirou? Quais são os artigos? Quais são as referências? E ela vai te dando, porque ela vai te contextualizando. Se não forem dados atualizados, né, você já dá o foco. Se precisar de dados atualizados, aí você tem uma referência, manualmente se atualiza os dados e alimenta, né, a RAG, né, monta uma RAG desse contexto. Então, é recursivo o que a gente fala, né? Recursivamente, você vai usando a própria ferramenta para gerar informação para ela mesma. Né? Uma metalinguagem, tudo aquele termo que a criatura vira o criador, né? E aí você começa a girar. Muito bom. Quinta dica? Quinta e última dica foi uma das últimas frases que você falou no webinar. Mas, assim, ela me marcou muito, que hoje o chat responde sua pergunta, amanhã ele vai te perguntar. Boa, hein? Essa frase, para mim, foi muito forte, porque mostra o dinamismo de tudo isso que a gente está trabalhando, entendeu? É realmente algo disruptivo. É algo que vai criar uma realidade de mundo completamente diferente do que a gente tinha. Uhum. E é super interessante, porque a gente vai, com isso, vai na contramão da hiperdemanda. A gente vai chocar, vai obrigar a gente a mudar. Então a gente está tão atarefado com coisas que são repetitivas e cada vez mais exigentes e volumosas, que a hora que a gente começar a ter na contramão algum trabalho, não no mesmo sentido, mas na contramão mesmo, vai ter um choque. Ah, putz, ela falou para mim que eu tenho webinar, já sugeriu o tema de acordo com as últimas conversas que eu tive. Ela está me perguntando se eu quero entrar em contato com a pessoa, se quer mandar uma mensagem, se eu já... Você imagina a fluidez disso, né? Então, eu vou continuar sendo hiper produtivo
mas não usando o tempo de forma improdutiva. Eu vou mais olhar o que ela está me dando de sugestão do que falando o que ela tem que fazer. Porque a hora que eu falo o que ela tem que fazer, eu já sei o que tem que ser feito. Agora, quando eu direciono, é ela que está sugerindo. Então vai ser um choque isso. Né? Então, muito bom, hein?